Fala galera, beleza? Bom, Instituto OCP te faz lembrar o quê? Prova da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Alexandre, como essa banca aborda? Como o direito administrativo vai cair? É uma banca literalidade da lei, não é? Você acha que essa prova vem como? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que conhecer o comportamento da banca. E aí eu peguei um exemplo de uma questão. Essa questãozinha é de 2019, portanto uma questão recente. Prefeitura de São Bento do Sul, Santa Catarina, cargo fiscal de tributos, beleza? O que diz essa questão? Vamos abordar agora essa questão para a gente entender. Ela fala o seguinte, ó. Ato administrativo é a exteriorização da vontade dos agentes da administração pública ou de seus delegatários, nessa condição, que sob regime de direito público visa a produção de efeitos jurídicos, com fim de atender ao interesse público. A respeito da extinção do ato administrativo, assinale a opção correta. Então ele quer saber o seguinte, qual dessas opções é a opção correta, beleza? Primeiro de tudo é o seguinte, Alexandre, qual o tema que ele está tratando? Ato administrativo, eu li aí o conceito contigo, beleza. Mas ele quer saber mais especificamente sobre o quê? Ele quer saber o seguinte, se você sabe quais são as formas de extinção dos atos administrativos, beleza? Quando ele pede formas de extinção, quais são as outras nomenclaturas que pode aparecer na minha prova? Ele pode pedir como formas de invalidação, pode ainda pedir como forma de desfazimento dos atos administrativos, ou ainda pode pedir como formas de extinção volitiva da administração pública. Está falando a mesma coisa. Existem outras formas do ato se extinguir. Pode ser através da renúncia, de forma natural. Então ele quer saber se você entende e sabe quais são as formas volitivas de extinção por parte da administração pública. Formas volitivas quer dizer por vontade da administração. Quais são essas formas? Eu tenho a anulação, eu tenho a revogação, eu tenho a cassação, eu tenho a contraposição e eu tenho a caducidade. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, 5 formas de extinção dos atos administrativos de forma volitiva, né? Beleza, então já sei que tem 5 formas. Como elas podem ser denominadas ou como que elas podem ser chamadas além dessas formas e nomenclaturas? Bom, a anulação pode ser chamada também de invalidação. Que esquisito, Alexandre, por que você está falando isso, já que você usou essa expressão aqui em cima? Quando eu estou usando formas de invalidação, gênero, eu estou falando como sinônimo de extinção. Quando eu estou falando forma de invalidação, espécie, eu estou falando de anulação. O melhor exemplo que eu tenho para te dar, que a própria Constituição Federal chama anulação de invalidação, está lá no artigo 41, parágrafo 2º da Constituição Federal. Quando ele diz assim, invalidada a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. Invalidada a demissão, anulada a demissão. Então, a anulação é chamada também de invalidação. Revogação é revogação mesmo, cassação é cassação, contraposição pode ser chamada de derrubada. Contraposição ou derrubada. E existe a caducidade. Basicamente, o que cai muito na nossa prova são esses dois aqui, que é justamente um tema que está inserido em outros dispositivos do seu conteúdo programático. Por exemplo, aqui eu estou falando das formas de extinção do ato administrativo, mas ele se relaciona com o princípio da autotutela. E esse princípio da autotutela se relaciona com outro tema do direito administrativo, que é o tema do quê? Do controle. Controle quem? De quem? Da administração pública. E olha que bacana. Então eu tenho aqui os temas controle da administração pública, tem o tema princípios do direito administrativo e tem o tema formas de extinção do ato administrativo. Então eu tenho 3 temas para cobrar um só assunto na hora da sua prova. Então esse assunto é importantíssimo. Eu faria uma aposta contigo.
Se cair ato administrativo e cair mais de uma questão, pelo menos uma vai ser disso aqui. Então esse tema não pode faltar no seu estudo. Mas aqui a gente está para analisar a questão. Vamos voltar para ela? A letra A fala assim, ó. A anulação ou invalidação é a extinção de um ato ilegal determinada pela administração pública ou pelo Poder Judiciário, com eficácia retroativa ex tunc. Bom, o item está correto. Ele está falando o seguinte, ó. Quando eu processo a anulação, o que eu estou analisando é uma questão de quê? Ilegalidade. E se o ato é ilegal, significa dizer que ele tem que ser anulado, pois ele contém um vício. E se ele contém um vício, ele não pode persistir como regra. E aí eu vou fazer a anulação e o efeito dele é retroativo. Se é retroativo, quer dizer que é ex tunc. Beleza? Alexandre, a anulação sempre vai ter efeito retroativo? Não. Pode excepcionalmente ter efeito proativo, que é o chamado ex nunc. Perfeito? Só que isso daqui é uma exceção. Então, regra tem efeito retroativo, excepcionalmente pode ter efeitos proativos, tá? Então, em língua portuguesa é retroativo ex tunc, proativo ex nunc. Em latim, não é isso? Ex tunc e ex nunc. Perfeito? Ah, aprendi com não retroage. Tá certo também. Só que eles são chamados de efeitos prospectivos ou efeitos proativos, quando tiver efeito ex nunc. Mas isso é uma medida de quê? De exceção. Regra geral, o efeito é retroativo. Então tá certinho. Ocorrerá anulação quando o ato foi ilegal, porque ele contém um vício. Então o efeito é retroativo, ou seja, ex tunc. Letra A tá perfeita. Então já posso até marcar aqui o gabarito como letra A. Por que a letra B está errada? A letra B está falando de convalidação. Primeiro de tudo, convalidação está aqui previsto como forma de extinção volitiva? Não. Convalidação não é forma de extinção. Convalidação é uma espécie de sanatória de ato administrativo, ou seja, ao invés de eu extinguir, eu vou consertar o ato. Sanatória ou convalidação quer dizer que eu estou sanando o vício, eu estou sanando o defeito. Ao invés de eu praticar anulação, eu estou consertando o ato. Sempre vai ser possível? Não. Excepcionalmente, o ato pode ser convalidado. Quando? Quando tiver o vício, ou seja, o defeito, nos requisitos da competência ou da forma, desde que a competência não seja exclusiva nem a forma essencial. Então, eu vou convalidar a critério da administração quando for possível. Então, não é uma forma de extinção, e sim uma espécie de sanatória do ato administrativo. Então, ele está confundindo os temas, mas vamos seguir. A convalidação é uma forma de suprir defeitos leves do ato administrativo. Beleza. Para preservar sua eficácia, implica na sua extinção a curto prazo. Extinção, não. A convalidação é uma espécie de sanatória. Então, eu vou sanar o vício, vou resolver o problema e não extinguir. Letra C. A revogação é a modalidade de extinção do ato administrativo que ocorre quando o administrado deixa de preencher a condição necessária da permanência da vantagem. Não. O nome disso daqui é o quê? Você acha que isso daqui é revogação ou isso daqui é caducidade, contraposição e cassação? Fala para mim. Qual dessas opções você acha que é? Eu tenho uma situação e deixo de cumprir para manter aquele ato. Se eu deixo de cumprir para manter, significa dizer que ele nasceu legal, depois eu não mantive as condições necessárias. Se eu não mantive as condições necessárias, ele vai ser o quê? Cassado. Então, a partir desse momento, acontece a cassação. Então, onde ele chama de revogação, na verdade, é a cassação. Então, aqui seria cassação e não revogação. A revogação se dá toda vez que eu for fazer a extinção por motivos de conveniência ou oportunidade. Então, quando não há conveniência, ou quando não há oportunidade, ou quando não há conveniência nem oportunidade, eu vou fazer a revogação. Então, a revogação está relacionada com mérito administrativo, perfeito? Mérito administrativo, que é a conveniência e oportunidade. Para quem não sabe, conveniência é sinônimo de vontade
Então aqui tem que ocorrer a vontade. E oportunidade é momento. Às vezes na vida a gente tem vontade, mas não é o momento. E às vezes é o momento e a gente não tem a vontade. Então, para que seja praticado um ato discricionário, tem que ter ocorrência dos dois. Para desfazer, basta não manter um deles. Perfeito? Já a cassação acontece por uma questão de ilegalidade também. Só que essa ilegalidade não é na formação do ato, e sim na execução. Ou seja, eu não consegui manter as condições para a seriedade e legalidade desse ato. Qual o exemplo, Alexandre? Eu dou entrada na prefeitura e consigo uma licença para construir. Na hora de executar essa licença, ou seja, de fazer a obra, eu faço em desacordo com a licença permitida. Então essa licença seria cassada. Por que ela não é anulada? Porque o vício aqui acontece na formação. E aqui, o vício acontece aonde? Na execução. Então, se há uma ilegalidade, o vício acontece a posteriori. Ele nasce legal e depois torna-se ilegal, porque eu não mantenho as condições necessárias para a vigência e manutenção do ato. Por isso que o nome é cassação. Então, ele confundiu você, revogação e cassação. E a letra D fala que a anulação consiste na extinção do ato administrativo em consequência da sobrevinda de norma legal, proibindo a situação que o ato autorizava. Assim funciona como uma anulação por causa superveniente. Errado. O nome disso aqui é o quê? Você acha que vai ser contraposição ou caducidade? Se você respondeu caducidade, você acertou. A caducidade sempre vai se dar pelo surgimento de uma nova lei ou quando essa lei é temporária ou excepcional. Se essa lei é temporária ou excepcional, significa dizer que ela vai deixar de ter vigência em algum momento. Nesse momento que ela deixa de ter vigência ou que uma nova lei surge revogando a anterior, deixa ela de subsistir. E os atos administrativos praticados em consonância com ela, em embasamento ou substrato dela, vai deixar de existir por caducidade. Então a caducidade se dá pelo surgimento de uma nova lei em que o substrato do ato não tem o embasamento e ele deixa de existir por caducidade. Repare que nesse caso acontece pelo surgimento de uma nova lei praticando o instituto da revogação ou quando a lei é excepcional ou temporária, que ela deixa de existir, cessando aquela situação ou após o prazo determinado. E aí, aqui não foi falado na questão, contraposição se dá quando um ato administrativo posterior é praticado com efeitos opostos ao anterior. Exemplo clássico e bem tranquilo. Quando alguém é exonerado, extingue o ato de provimento por nomeação. Por quê? Porque exoneração é vacância e nomeação é provimento. Então a exoneração faz a derrubada da nomeação. Por isso que se dá por contraposição. Questão molezinha, fácil, mas exigia de você conhecimentos do sinônimo de anulação e invalidação e as formas volitivas de extinção dos atos administrativos. Beleza? Guarda essa dica contigo.